Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui hoje trazendo mais uma mensagem do Senhor para você, mais uma mensagem que eu quero compartilhar e da palavra de Deus e quero hoje trazer para você sobre nós não sermos mais meninos no entendimento. Na verdade, todos nós, quando começamos a andar com Cristo, a conhecer a palavra de Deus, nós iniciamos, né? É como se nós fôssemos meninos, bebês. Estamos ainda aprendendo. E à medida que nós vamos aprendendo, compreendendo a palavra de Deus, andando com o Senhor, aprendendo mais, a palavra mesmo nos compara como adultos. Nós nos tornamos adultos na fé. Então, no início, nós somos meninos na fé. Nós estamos aprendendo. E depois nós começamos então a crescer, né? O nosso corpo, assim como cresce o corpo físico, o corpo espiritual também cresce. O nosso alimento espiritual é a palavra, o alimento físico, né? São os alimentos que a gente conhece para manter o nosso corpo. Então a palavra traz, né, essa comparação, faz uma analogia entre o ser menino e ser adulto de corpo físico e menino e adulto espiritualmente. Todos nós iniciamos, né, nascemos como crianças, bebês, né, bebês na fé e bebês fisicamente. Quando nós somos bebês, né, fisicamente falando, o nosso alimento é o quê? É o leite. Não é? É o leite materno ou o leite industrial, né, vamos dizer assim. E então nós, depois de um certo tempo, após os 6 meses, geralmente aqui no Brasil, não é essa determinação após os 6 meses, que se começa a introdução alimentar. Aí são o quê? Papinhas, sopinhas, né? Coisas que são ali bem mais pastosas e líquidas e também gradativamente, de pouquinho em pouquinho e experimentando, para ver qual vai ser a reação da criança com aquele alimento, até ela se adaptar. Né? E assim também, espiritualmente falando, nós somos. Nós começamos a entender a palavra de Deus aos poucos. Nós começamos bem lá na base. E nós vamos aprendendo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais. É como se nós estivéssemos sendo alimentados pelo leite. E aí, então, quando nós temos uma certa idade espiritual, nós começamos, então, a nos alimentar de um alimento mais sólido, de algumas papinhas, de algumas sopinhas, até então chegar ao alimento adulto, assim como os bebês crescem, se tornam adultos e passam a comer todos os tipos de alimentos, assim também nós, espiritualmente falando, nós começamos, né, a nos alimentar de uma palavra um pouquinho mais dura, vamos dizer assim, né? Para fazer essa analogia ao alimento físico. E aqui eu quero mostrar para vocês, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, que nós venhamos deixar de ser meninos. Todo aquele que começa a andar com o Senhor, não é? O que ele quer? Ele quer crescer. Ele quer passar do leite para um alimento mais sólido. E assim também são os bebês, eles querem crescer, né? É a lei da vida, é essa progressão. Ele vai passar para a fase, não é? Vai aproveitar todas as fases e vai passar a chegar a ter um alimento sólido. E assim também nós, espiritualmente falando, nós vamos ter de nos alimentar de um alimento mais sólido. Nós não podemos continuar sempre meninos ou sempre bebês, né? Tanto na fé quanto no corpo físico, né? Se você perceber, nós ainda vemos, né, talvez, vamos supor, uma criança que ela cresceu demais, mas as atitudes dela ainda é bastante infantis. Às vezes a criança, ela tem até idade para se comportar de uma maneira mais madura,
mais adulta, vamos dizer assim. Mas ela ainda se comporta como uma criança lá da primeira infância. Ou seja, porque ela talvez não aprendeu de maneira como deveria, de maneira gradativamente, a corresponder à fase em que ela se encontra. E assim também nós espiritualmente. Muitas vezes nós não queremos aprender. Nós já temos idade, por exemplo, de conhecimento da palavra, idade de frequentar alguma igreja, nós já participamos ali muitas vezes, junto com os irmãos, de bastante eventos, nós meditamos na palavra, porém, às vezes nós estamos ainda tendo atitudes como crianças, infantis, e que nós precisamos o quê? Ter um entendimento adulto. Como o apóstolo Paulo aqui fala, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Ou seja, a malícia deste mundo, para a malícia deste mundo, nós devemos ser meninos. Ou seja, nós não devemos compreender essa malícia. Nós temos que deixá-la de lado. Nós precisamos ser mais infantis com relação à malícia, né? Uma criança ela não tem a malícia que um adulto tem. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está tentando também se referir a essa malícia infantil, ou seja, que não vê maldade. Mas nós temos que ser adultos no entendimento. No entendimento de quê? No entendimento da palavra, do aprendizado. Então, quando nós nos tornamos adultos, e nós precisamos nos tornar adultos, no entendimento. Nós lemos a palavra do Senhor, nós meditamos, então nós precisamos mostrar através de nossas atitudes que nós não somos somente no corpo adultos, mas também no entendimento. Né? A palavra de Deus também nos fala sobre essa maturidade lá no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Gostaria que você fosse lá. Se você não está aí com a sua Bíblia, depois faça essa meditação, leia. É livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 14 ao 16, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, ou amor, também algumas traduções trazem, né, que é como sinônimo, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui ele está dizendo o quê? Que nós devemos não ser mais meninos inconstantes. O que é meninos inconstantes? Termos a compreensão de um menino, né, infantil, sem malícia, que é inconstante. Um diz uma coisa, ele vai para lá. Se o outro diz outra coisa, ele vai para cá. Ele ora crê em alguma coisa, ora ele não crê. Ora ele quer, por exemplo, um doce, ora ele não quer mais. Ora ele quer se alimentar, horas ele não quer. Horas ele quer um brinquedo, horas ele não quer. Porque aqui tá falando de menino, né? Então, primeiro, nós não temos que ser meninos e nem inconstantes, né? Porque o menino ele vai ser inconstante. Então, ele tá dizendo que o quê? Que esses meninos, quando nós somos meninos ainda na fé, nós somos inconstantes, nós somos levados por qualquer conversa, por qualquer doutrina, qualquer coisa que venha ali e nos comprove, nos mostra, mesmo que seja sem a palavra de Deus, muitas vezes quem é menino na fé acredita nisso e abandona a palavra. Ela não tem ainda o prumo que é a palavra. Ela não tem ainda essa linha que delimita aquilo que é de entendimento do Senhor e aquilo que não é. Então ela não consegue fazer esse discernimento e ela é, como hoje muitos dizem, Maria vai com as outras. Ela vai para onde o vento levar, para onde a conversa pesar, para onde tiver um maior número de entendidos e entendimentos conforme este mundo.
né? E nós não devemos seguir este raciocínio. Nós temos que ter a palavra do Senhor como a nossa vara, como o nosso prumo, como aquilo que mede, como uma balança, né? Que mede aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E ele fala assim: são enganados, né? Por enganados fraudulosamente, né? Antes, seguindo a verdade em amor, nós precisamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, ou seja, que nós venhamos crescer em Cristo, pelo entendimento da palavra, que nós venhamos crescer em Cristo e não mais sermos meninos inconstantes, meninos, né, na fé, mas sejamos adultos no entendimento, como estava lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. E diz assim: do qual todo o corpo, no versículo 16, bem ajustado, né? Operação ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, não é? Nós crescemos, as nossas juntas fazem ali o aumento do corpo, e por isso que nós aí somos adultos, vamos dizer assim, no corpo, né? O nosso corpo físico demonstra maioridade, porque as nossas juntas também se ajustaram e acompanharam esse corpo para que ele crescesse. Então, ele tem a aparência de um adulto, né? Mas muitas vezes a cabeça, os pensamentos não são de um adulto. E levando para o lado espiritual, aquela pessoa tem conhecimento da palavra, mas as suas atitudes não correspondem com isso. Ela ainda é menina ou menino na fé. E a palavra diz aqui: para a edificação no amor, né? Para que nós venhamos ser edificados no amor. A palavra de Deus ainda fala mais. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, diz assim no versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Muitas pessoas ainda precisam, muitas vezes, de tomar um leite, né? Falando aqui espiritualmente, precisam de ouvir novamente e compreender ainda uma mensagem que é básica, que é trivial, que é o princípio, que é o rudimento, como diz aqui a palavra, né? E não o alimento sólido, porque elas ainda não têm condições de se alimentar solidamente, elas não conseguem ainda, talvez, fazer a digestão daquele alimento sólido, ou seja, trazendo para o lado espiritual, ela não consegue ainda compreender, entender o que o Senhor está tentando mostrar. Então, ela precisa ainda aprender umas coisas anteriores. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Olha só, aquele que é menino ainda ele não está experimentando na palavra da justiça. Ele ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, né? Aqueles que, na verdade, já têm uma maturidade espiritual, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, agora voltando à primeira palavra que eu compartilhei, que é a de 1 Coríntios, do capítulo 14, versículo 20, para nós não sermos meninos na fé, não sermos meninos no entendimento, mas sermos meninos na malícia. Nós precisamos ser adultos no entendimento, que nós venhamos crescer no entendimento da palavra e que nós não venhamos permanecer como meninos, nós precisamos crescer. Essa é a nossa evolução. Esse é o processo da vida espiritual e da vida, não é, física. Nós precisamos ter um alimento mais pastoso, líquido, quando bebês, quando menores, mas à medida que nós vamos crescendo, nós precisamos procurar, não é? Nos adaptar a um alimento mais sólido, ou seja, aqui na palavra, compreender
a palavra do Senhor, gradativamente aprender com quem? Com Cristo, em amor, para a edificação do amor, porque Cristo é amor. Amor por quê? Porque o amor que ele representa por nós é o amor verdadeiro, aquele que deu sua vida em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos crer no Senhor. Se você crê no Senhor, consequentemente você vai ter esse progresso, você vai ter este crescimento e você vai deixar de ser menino na fé, mas você vai ser adulto na fé, adulto no entendimento. Mas que nós venhamos preservar o nosso coração sendo meninos na malícia, que nós não venhamos nos contaminar com a malícia deste mundo, que o Senhor venha nos dar esta meninice com relação à malícia. Que o Senhor venha falar mais contigo, venha te dar orientação. Essa é uma mensagem muito linda e que nós precisamos nos examinar para ver se nós já estamos aí tendo um entendimento, se nós já estamos nos alimentando de maneira mais sólida ou ainda estamos no leite. E se nós aí estamos crescidos no tamanho e já podemos ter um alimento sólido, mas ainda não temos porque nós não queremos, né? Porque nós estamos retardando este processo por falta de atenção, por falta de fidelidade, por falta de interesse na palavra, por falta de ser fiel, não é? Fidelidade, por falta de nós não querermos deixar aquilo que nós fazíamos de errado. Então, que nós venhamos compreender, que o Senhor venha te dar este entendimento, o Espírito Santo venha falar ao teu coração e venha te mostrar aí, te revelar onde você tem sido ainda menino, o que você precisa melhorar, se você já é um adulto na fé, no entendimento, que o Senhor aí venha te dar esta orientação em nome de Jesus. Então, eu fico aqui, até uma próxima mensagem, se Deus quiser.